Boa noite para você, ligado no programa Falando Nisso, na página do Falando Nisso. Hoje a gente entrevista a Anita Efraim, o Henri Gerso e eu entrevistaremos o vereador por São Paulo, Daniel Alemberg, que também já foi secretário de Inovação e Tecnologia, já foi presidente do Detran, do Poupa Tempo, e tem muito para contar para a gente sobre inovações, sobre o seu trabalho. Boa noite, Daniel. Boa noite, grande prazer estar falando com você, Jário, Henri, Anita, é muito bom estar aqui com vocês para a gente fazer esse bate-papo. Legal, Daniel, para a gente começar esse bate-papo, conta para a gente como tem sido aí esses 100 dias aí de quarentena, você que sempre muito ativo com inovações, como que tudo isso tem repercutido aí no seu dia a dia e no seu trabalho, no seu mandato como vereador? A gente tem inovado bastante em casa, como aguentar 2 cadelas, 2 gatas, 2 filhos, todos na mesma casa, com a minha mulher, e tirando o cocô do cachorro, lavando louça, tirando lixo, faz parte, né? Estamos inovando em vários sentidos, né? E tentando trabalhar no meio de tudo isso, com uma obra aqui do lado de casa, 1 ano e meio, então a bateção todo dia, a hora que eu tenho que fazer live durante o dia, eu vou lá e falo, gente, dá para parar um pouquinho, o que eu preciso fazer, já volta, 10 minutos, aí os caras param, mas está sendo bom, né? Acho que a gente trabalha mais fazendo, né, à distância, porque não tem horário para terminar, então a gente começa muito cedo, vai até muito tarde, final de semana, e falando o tempo todo, por WhatsApp, por Face, por Instagram, Twitter. Outro dia também comecei a usar o TikTok, né, que chama? Vocês aqui sabem. Aí eu comecei a usar, aí eu fui falar no almoço para os meus filhos, eles falaram, você está muito velho para usar essas coisas, né? Mas eu também estou, eu não sei mexer, não entendo nada. Entrei lá uma vez e falei, gente, não era o que eu estava achando que era. Mas a gente é legal porque a gente aprende coisas novas, né? Seja através dessas novas tecnologias, seja um pouco também como se relacionar com as pessoas. Então, a Câmara Municipal está virtual e a gente está votando. Então, a gente faz discurso virtual, a gente vota projetos virtuais, a gente aprova emendas. Então, isso tem acontecido direto, e acho que a gente se reinventa, né? É legal porque a gente aprende muita coisa nova, mesmo à distância. Agora, dá muita saudade de encontrar as pessoas, isso dá, né? De abraçar, de dar beijo, né? A gente fica muito distante, mas, fora isso, estamos sobrevivendo, né? Legal, Daniel. A Anita e o Henri estão aqui, vou pedir para primeiro a Anita, né? Primeiro a nossa jornalista, né, jornalista mesmo, começar a fazer uma pergunta para o Daniel. Bom, Daniel, eu queria primeiro que você começasse explicando exatamente o que faz um vereador. Acho que todo mundo sabe que de 4 em 4 anos a gente precisa votar, mas é sempre aquele questionamento. Você lembra em quem você votou para vereador? Quem é o seu vereador? Além do que faz um vereador, qual que é a relevância de um vereador nesse período e como que as pessoas podem cobrar o vereador que elas votaram nas últimas eleições e o que elas vão votar na próxima eleição municipal que vai acontecer, teoricamente, né, se tudo der certo, ainda esse ano.
Muito boa pergunta, Anitta. Bom, deixa eu, aliás, fazer o meu merchan aqui e dizer o seguinte, a gente está fazendo uma série na minha página, danielnenberg.com.br, justamente explicando isso que você falou, o que faz um vereador. Então, por quê? Porque muita gente não sabe o que faz um vereador. Eu vou responder, mas eu acho que quem quiser ter mais detalhes, eu tenho gravado alguns vídeos lá justamente para explicar isso, porque eu acho que a gente precisa popularizar isso. Muita gente não sabe o que faz um vereador. Um vereador, ele aprova projetos de lei. Então, por exemplo, eu aprovei um projeto de lei recentemente do Linguagem Simples, que é um projeto para simplificar a relação do poder público com a população. A gente acabou de aprovar, nesse período de crise, destinar do Fundo Emergencial da Câmara 38 milhões para a Prefeitura usar na saúde e na assistência social, e vários outros projetos, nas mais diversas áreas. Então, vereador, aprova projetos de lei, esse é um dos pontos. O vereador, ele fiscaliza as ações do executivo. Então, a gente vai lá ver se, por exemplo, a limpeza nas escolas está funcionando bem. Eu faço parte da Comissão de Administração Pública, eu fazia parte da Comissão de Educação. Então, a gente vai ver se as praças estão bem cuidadas, e assim por diante. Fiscalização. Terceiro lugar, os vereadores têm emendas parlamentares. Então, por ano, cada vereador tem condições de destinar emenda para alguns projetos que ele reputa que são importantes. Então, vou dar um exemplo. Eu destinei aí uma emenda para a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, o Instituto Bacarelli, né, é um dos projetos. Para o Museu do Holocausto, é outro projeto. E assim por diante. Cada vereador vê as prioridades e a gente ajuda com emendas parlamentares via Prefeitura de São Paulo. E a gente faz discurso, debate. Então, a gente tem o plenário virtual, que toda semana, aliás, amanhã, semana passada, a gente ficou das 3 da tarde, na quarta-feira, à meia-noite, debatendo projetos e debatendo a conjuntura, inclusive discutindo, vai ter eleição, não vai ter eleição, né? Então, o vereador faz tudo isso. E a gente também, nesse período de crise, por exemplo, votamos um projeto de lei que reduziu os nossos salários para dar o exemplo, né? Então, reduzimos 30% do salário, 30% de verba de gabinete, e a gente espera que os deputados federais façam o mesmo também. Não é muita coisa, mas para dar o exemplo de que nós estamos junto com todo mundo no meio dessa crise. Então, um vereador, ele apoia projetos, ele faz projetos de lei, ele fiscaliza e ele também faz um trabalho grande aí com as emendas parlamentares para algumas regiões da cidade de São Paulo. E eu espero que tenha eleição, provavelmente vai ser postergada um pouco, era para ser dia 6 de outubro, o primeiro turno, provavelmente vai ser dia 15 de novembro, foi votado no Senado semana passada, tem que passar na Câmara Federal ainda, e o segundo turno deve ser no final de novembro, seria no final de outubro. Agora, ainda há a ver, porque tudo está ainda pendente, né? A gente não sabe muito o dia de amanhã no meio dessa crise, mas é isso que a gente tem trabalhado. E tem apoiado com projetos, Anitta, muita coisa da Prefeitura de São Paulo. Por exemplo, eu destinei 1 milhão das minhas emendas parlamentares para o hospital de campanha da AMB, porque precisava ser montado, os vereadores do PSDB todos destinaram esse mesmo valor para a gente montar o hospital de campanha, para ajudar a montar. Então, veja, a gente tem trabalhado porque nessa crise, prioridade tem que ser saúde e tem que ser emprego, né? E a economia. Então, como é que a gente faz para ajudar nesse sentido? No sábado passado, eu fui lá na prefeitura, foi um dos únicos eventos presenciais que eu participei, do protocolo de reabertura das empresas de TI e dos clubes. Estava lá o Daniel Bialski, da Hebraica, e a gente estava lá assinando com todo cuidado, vão reabrir com um número mínimo, né, de pessoas, né, com todas essas questões sanitárias, mas a ideia é que a partir do dia 7 de julho, aos poucos, isso possa acontecer, e sempre com, né, de preferência, quem puder, fique em casa e se cuide, mas se for possível também, a ideia é que aos poucos a economia vá retomando aqui em São Paulo, né? Muito bem. Fala, Henrique. Daniel, vou aproveitar que a gente está falando já sobre o trabalho do vereador
e o que um vereador faz. E eu estava vendo alguns dos projetos de leis que estão correndo e vi 3 muito curiosos. 2 que você participou muito no projeto e um que você votou contra o projeto. E eu queria que você contasse um pouco mais para a gente, porque eu achei muito interessante. O primeiro é o que você já tocou, da linguagem clara e simples, que eu achei um projeto muito legal e acho que é legal as pessoas conhecerem um pouco mais de onde veio esse projeto, o porquê da ideia do projeto. Outro projeto que eu vi é sobre a transparência em relação ao coronavírus, que vocês fizeram um projeto em relação à transparência dos governos em relação ao coronavírus. E um que você votou contra, e que também achei bem interessante, eu queria entender um pouco mais, é sobre os motoboys, o credenciamento dos motoboys em São Paulo, dos entregadores de aplicativos. Que eu vi um post seu que eu achei bem curioso, eu acho que seria legal você contar um pouco desses 3 projetos de leis que correram aí na Câmara que você participou. Então, vamos lá. O projeto do Programa Municipal de Linguagem Simples, quando eu era secretário, até dezembro do ano passado, e eu fiquei quase 3 anos secretário, a gente já começou a implementar, através de um decreto do prefeito Bruno Covas, um Programa Municipal de Linguagem Simples, que é isso que eu estava explicando. A ideia é que, em geral, o poder público fala uma linguagem difícil com o cidadão. Então, veja, mesmo agora com o Covid, a gente fala lockdown. Quem que entende o que é lockdown, sendo que boa parte da nossa população, uma parte significativa, tem problemas de instrução, tá certo? Será que não é mais fácil a gente falar fechamento da economia? Ou a gente fala em siglas, EPIs, né, equipamentos, né, de proteção individual, isso quer dizer EPIs. Mas as pessoas não sabem o que é EPI, né? Então, só para dar alguns exemplos, ou mesmo na prefeitura, a gente fala elemento arbóreo. O que é um elemento arbóreo? É uma árvore, né? Então, será que não dá para simplificar a linguagem? Dá para torná-la mais clara, mais objetiva? Isso que é o Programa Municipal de Linguagem Simples. Aliás, temos exemplos aí no mundo disso. Israel tem um programa de Plain Language, que é justamente nesse sentido, foi aprovado em 2013. A Colômbia também tem um programa nacional nesse sentido, e os Estados Unidos também. Ou seja, a ideia é simplificar a linguagem e, com isso, ficar mais próximo do cidadão, ele entender o que a gente está falando. Esse é um projeto de lei da minha autoria, foi o primeiro projeto meu aprovado na Câmara, está valendo como lei desde março. Né? Um segundo projeto, né, que você estava falando, esse ainda está tramitando, tem que passar por comissões para ser votado em plenário e depois ter a chancela do prefeito ou não. É um projeto de transparência em período de pandemia como essa, para que a gente possa ter mais informações para a população. Eu acredito muito, quanto mais transparência, quanto mais o governo abrir seus dados, melhor é para todo mundo. Então, o projeto é nesse sentido, para que a população, através de um portal, tenha informações as mais básicas, quantas pessoas foram infectadas a cada dia, quanto é a porcentagem de leitos em cada hospital, né? E assim por diante, todas as informações, que regiões a coisa está mais complicada, para que aí as pessoas possam participar e possam, com essas informações, poderem ter mais cuidado, menos cuidado. Então, é um projeto que ainda está tramitando, não foi aprovado, fui eu que apresentei. O terceiro projeto... Seria ótimo, desculpa, porque essa semana, por exemplo, eu passei horas e horas e horas tentando descobrir, do começo até agora, quantos infectados a gente tem em São Paulo por dia, e não consegui achar. Então, isso é uma coisa que você falou, Henrique, que eu acredito muito, que o poder público precisa ser mais transparente com os seus cidadãos, tem que abrir mais os seus dados. Quando eu estava na secretaria, a gente tinha lá o MobLab, que é o Laboratório de Mobilidade da Prefeitura, que, aliás, foi criado na gestão anterior, e a gente deu continuidade. O que é o MobLab? É um laboratório em que a gente força, no bom sentido, os órgãos públicos a abrirem dados. O que de dados teve de abertura que foi interessante? Aliás, na gestão anterior, né, os dados dos ônibus. Você saber, hoje você tem GPS, você consegue saber cada ônibus onde ele está. A hora que a gente abriu o dado, o que aconteceu? Teve uma startup lá que criou lá o aplicativo Cadê o ônibus? Bom, por que isso é importante? Porque com esse aplicativo, o cidadão sabe se o ônibus está chegando no ponto ou não.
Isso, com esse aplicativo e com essas informações, você consegue organizar a demanda de ônibus, você consegue saber quanto tempo está no trânsito, ou seja, é super bom para o poder público, é super bom para o cidadão, é super bom para empresas privadas. Então, é lógico, com cuidado, anonimizando dados, o mundo todo, os órgãos públicos do mundo todo estão abrindo seus dados, né? Eu lembro que eu fui para Barcelona em 2016, eles me mostraram, o pessoal da Telefônica, olha, a gente sabe onde as pessoas estão fazendo compras, porque a gente consegue monitorar os celulares de todo mundo que desce dos navios que chegam em Barcelona. Isso para a questão turística, para a questão comercial, né, econômica da cidade, é muito interessante. Lógico que com cuidado, não pode ser algo em que você tem um controle de cada pessoa, mas você tem informações, por exemplo, dos taxistas, quantos táxis tem na cidade de São Paulo, né? Quantos aplicativos tem na cidade de São Paulo, de onde para onde eles estão circulando, isso você consegue hoje ter imediatamente, desde que você tenha acesso aos dados. Então, é a ideia de você conseguir, com isso, abrir dados e, com isso, poder ter mais serviços públicos de qualidade e ter informações que auxiliem a população. Então, essa é a ideia da transparência. Não é todo servidor público ou gestor público que gosta dessa abertura de dados, porque você fica mais aquela coisa, o rei está nu, tá certo? Você consegue enxergar melhor como é que as coisas funcionam, para o bem e para o mal, né? Mas eu sou super favorável a isso, por isso a apresentação desse projeto. E terceiro, é um projeto, na verdade, que não é da minha autoria, da autoria de um outro vereador, mas não é por isso, eu voto vários projetos de autoria dos outros, que, na verdade, o meu modo de entender, não é que defende o motofretista. Aliás, parte dos motofretistas são contra esse projeto. Por que eu acho que esse projeto, que é o projeto 130, que ainda não foi votado, eu não votei o projeto, que ele ainda não foi para plenário, deve ir nas próximas semanas. Pelo seguinte, por vários motivos. Primeiro, é um projeto que burocratiza mais do que qualquer coisa. Ou seja, a avaliação que a gente faz é que, se ele fosse aprovado hoje, dos quase 50 mil motofretistas, motoboys, que trabalham na cidade de São Paulo, 42 mil teriam que se recadastrar. E, nesse momento, o ganha-pão dessas pessoas está sendo esse trabalho. Ou seja, você faria que 42 mil pessoas talvez tivessem que parar de trabalhar nesse momento. Então, isso é um primeiro item. Segundo item, já existe lei para os motofretistas. O que não acontece é que ela não é cumprida. Então, não adianta você fazer uma nova lei que é parecida com o que já existe e para dizer o seguinte, olha, aprovamos uma lei. Precisa fazer cumprir o que já existe. Né? Então, esse é o segundo ponto que eu acredito e considero que é fundamental. Não adianta você ficar aprovando um monte de leis se você não consegue fazer valer as que tem. Né? Então, é um ponto que eu acredito que é muito importante também. Né? Além de outros itens que a gente vê no projeto e que não necessariamente defendem os motofretistas. Eu acredito, por exemplo, que para um projeto desses, o mais interessante seria fazer uma audiência pública. Aliás, eu tenho um projeto que eu vou apresentar nos próximos dias, que eu fiz uma consulta pública, que é um projeto de negócios de impacto social. A gente foi conversar com o pessoal do Cívico, com o pessoal da Yunus e vários outros. Por quê? Porque eu acredito que o vereador sozinho, a equipe dele, nem sempre apresenta o melhor projeto. Você tem que ouvir as pessoas que estão no dia a dia relacionadas àquele projeto. No caso dos motofretistas, tem que ouvir, e aí é para isso que existem as audiências públicas, a consulta pública, tanto os motofretistas quanto os aplicativos, para ver como é que a gente faz um projeto que atenda às necessidades de todo mundo. Ou seja, aprovar um projeto sem discutir ele com quem vai ser impactado por esse projeto, no meu modo de entender, não faz sentido. Então, inclusive, eu estava pedindo, se não é possível, antes de votar o projeto, que a gente faça uma audiência pública sobre o assunto. Então, por esses motivos, é que eu sou contrário ao projeto como ele está apresentado. Isso não quer dizer que eu não acho que tem que ter uma atualização das regras dos motofretistas, isso não é, tem que haver uma discussão maior com todos eles para a gente chegar a um bom projeto e aí sim aprovar na Câmara. É por isso que eu sou contrário da forma como ele está sendo apresentado.
Daniel, tem algumas pessoas fazendo perguntas aqui, tanto através da sua página quanto através da página do Falando Nisso. O Eduardo Motagato, ele pergunta aí, Daniel, como está o projeto do fim do CEAGESP? Que parece que a ideia é fazer um Vale do Silício paulistano lá. Como que está esse projeto? Então, esse projeto eu participei pouco na época que eu era secretário, é um projeto do governador João Dória, e a ideia é justamente fazer com que onde é o CEAGESP, que está super anacrônico, antigo, ele saia do local que ele está, possa ir para um outro local, e lá a gente possa, por conta que a junção dos dois rios, Pinheiros e Tietê, do lado da USP, né, uma região enorme ainda na cidade de São Paulo, permitir que a gente consiga ter lá a continuação das universidades, startups, empresas de TI, né, para que a gente, de fato, seja aí um novo Vale do Silício, ou o nome que a gente queira dar a isso. Né. Isso ainda leva um bom tempo, porque, primeiro, precisa ver como tirar o CEAGESP de lá e para onde ele vai. Segundo, que investimentos a gente vai ter naquele espaço para transformar a região e, de fato, permitir que esse espaço seja o mais adequado possível. Então, ainda leva alguns anos para isso acontecer. Existem medidas que estão sendo tomadas nesse sentido. A hora que eu saí da prefeitura e fui para agora a vereança, eu não acompanhei os últimos 6 meses, até porque isso é um projeto do executivo estadual, principalmente, e um pouco do municipal também. Aliás, envolve as 3 esferas. O terreno ali tem a ver com a federação, com a União, tem a ver com o governo do estado, tem a ver com a prefeitura. Então, também não é simples você concatenar para que os 3 trabalhem juntos e para que dê certo um projeto desse. Mas eu acho que é um projeto importante, interessante, para modernizar aquela área e fazer com que a gente tenha aí algumas melhorias na cidade de São Paulo. Certo. Falando um pouco sobre essas melhorias, Daniel, a gente está passando por um momento muito complicado no Brasil inteiro, mas você fala mais pela cidade de São Paulo, que é a questão da educação. As crianças não estão na escola por causa da pandemia e as aulas online têm sido usadas como um recurso, seja pela TV ou pelo computador efetivamente, né, que tem a transmissão também por canais públicos. Mas muita gente não tem acesso, não tem televisão em casa, não tem computador em casa e muito menos internet em casa, né? Queria saber se você tem algum tipo de planejamento em relação a isso. Acho que a pandemia escancarou as diferenças sociais da nossa cidade. A gente já sabia que tinha, mas ficou ainda mais evidente. Se você tem algum projeto, algum plano em relação à democratização da internet em São Paulo. Então, outra questão importantíssima, Anitta. Uma das minhas bandeiras mais fortes é a questão da inclusão digital. Né? Eu, quando secretário de Inovação e Tecnologia, a gente ampliou os pontos de Wi-Fi da cidade. A gestão anterior do Haddad tinha feito um projeto importante e tinha 120 pontos de Wi-Fi, principalmente em parques e praças. A gente hoje já chegou em 300 pontos de Wi-Fi, até o final do ano deve chegar em 360, ou seja, vai triplicar. Então, centros culturais, centros esportivos, o Ibirapuera já está com Wi-Fi, então pontos turísticos, mas ainda é pouco, a gente sabe disso, precisa muito mais que isso. Isso em pontos de Wi-Fi público, tá certo? Que é uma questão importante e que a gente conseguiu ampliar, aliás, a um custo menor do que estava. Custava para a prefeitura 13 milhões por ano para manter esses 120 pontos. A gente hoje está gastando 1 milhão por ano para manter 300 pontos. Como a gente fez isso? A gente abriu um credenciamento para as empresas para que elas pudessem implementar e manter. Então, o custo não fica com a prefeitura. E fazer marketing digital, né? Aquela coisa que você chega, por exemplo, na Praça del Sol, em Madrid, e que você vê um videozinho de 30 segundos de uma empresa X, e com isso você tem acesso ao Wi-Fi. Ele não consegue, com isso, ter nenhuma informação adicional sua, aliás, tem que seguir a lei geral, né, de proteção de dados, né, mas, ao mesmo tempo, você abre um espaço
para o marketing digital, em troca dessas empresas manterem esses pontos de Wi-Fi público, né? É essa a ideia. Mas isso não é suficiente, como eu falei. A gente está vendo, como você bem ressaltou, na pandemia, as desigualdades já eram enormes, estão ainda maiores. Por quê? Eu vejo os meus filhos, têm 14, 11 anos, a gente tem uma casa em que tem vários cômodos, em que a gente tem mais de um computador, em que a gente tem um link da internet adequado, então eles conseguem estudar à distância. É uma situação diferente, não é simples, mas com certeza estão aprendendo. Imagine um cômodo só, com 8, 10 pessoas morando na mesma casa, muitas vezes com nenhum computador, ou com um computador que não é o mais adequado, sem link de internet, para mais de um filho estudar. É quase impossível. Então, se for pensar, a parcela mais vulnerável da população nesse momento não está conseguindo estudar. Aliás, a pesquisa de TIC, não sei se vocês acompanham, que é a pesquisa de tecnologia e informação, né, que saiu faz 10 dias, mostra que 25% da população brasileira não tem acesso à internet. 25%. E os que têm, uma boa parcela é um acesso muito ruim, né? Ou por celular, que são celulares antigos, ou, por fim, o link não é adequado. Ou seja, a gente está falando que é o que eu tenho colocado. Hoje, inclusão digital é inclusão social. A pandemia mostrou que, assim como saneamento básico, educação de qualidade, saúde, transportes, inclusão digital é um ponto fundamental para o mundo moderno. As pessoas que não têm inclusão digital vão ficar para trás. Então, esse é um problema gravíssimo. Se a gente não atacar ele de forma séria, né, e clara, eu tenho visto vários países europeus, América Latina não acompanhei, que tem governos dando vouchers para estudantes que precisam ou contratar links da internet, ou comprar computador, laptop, para que eles possam estudar de casa, e principalmente para estudantes mais vulneráveis, com mais carência. Ou seja, a gente deveria fazer algo parecido aqui no Brasil. Eu estou falando tudo isso, mas boa parte disso depende do governo federal. Por quê? É uma política de inclusão digital. A gente tem recursos do FUST, que eram para os telefones públicos, que hoje não faz mais o menor sentido, né? O telefone, o antigo orelhão, tá certo? Por que não usar esse recurso justamente para conseguir que a população mais vulnerável possa fazer rapidamente esse acesso, essa inclusão digital? Eu acho isso fundamental. E acho que as prefeituras e governos do Estado também podem ajudar, né? Por exemplo, tem um projeto de lei para votar na Câmara, que ainda não caminhou, e que eu tenho lá forçado, que é, por exemplo, o projeto de lei das antenas. Por que esse projeto é importante na cidade de São Paulo? Porque hoje, vocês devem estar acompanhando, em algumas partes da cidade, o sinal não está pegando bem do celular. Então, mesmo aqueles que têm celular não estão conseguindo fazer pegar. Por que não está pegando? Porque para você licenciar antenas na cidade de São Paulo, hoje está muito burocrático, né? Quando você simplifica o licenciamento de antenas, mais antenas podem ter na cidade, e através dessas antenas, as pessoas podem contatar, e, aliás, o 5G está dependendo muito disso. Ou seja, precisa simplificar o licenciamento de antenas. Isso depende da Câmara Municipal votar. Eu estou em cima, eu sou um vereador, tem mais 54, eu tenho que convencer os demais que isso é prioridade, para que, com isso, também as pessoas possam, através do celular, ter acesso digital. E tem outras medidas, a gente pode depois discutir outras, mas é muito importante que a gente tenha esse como um tema, assim, focal nos próximos anos de inclusão digital, né? E não adianta, por exemplo, estou vendo o governo federal colocar muitos serviços serviços eletrônicos. A gente pega Israel, a gente pega a Estônia, quase todos os serviços são eletrônicos. Bom, isso é ótimo, eu estou a favor, mas não adianta só colocar o serviço eletrônico se a gente também não acultura as pessoas para que, além da inclusão digital, elas saibam como usar os serviços eletrônicos. E aí, de novo, eu pego minha mãe, ou mesmo população mais vulnerável, minha mãe tem 81 anos, ela não consegue usar os serviços eletrônicos, tá certo? A população vulnerável também não.
que a gente fez com o Descomplica, que é o Poupatempo Municipal? Um atendimento digital, em que o cidadão vai presencialmente, muitas vezes, e a gente explica para ele como é que, uma próxima vez, aquele serviço eletrônico, ele pode fazer da sua casa, do seu trabalho, com o seu celular. Porque esse aculturamento é importante. Muita gente não sabe usar serviço eletrônico. Não adianta só a inclusão digital, e a gente vai ter uma transição durante muitos anos ainda, até que as pessoas deixem de ir presencialmente. É a mesma coisa dos caixas eletrônicos dos bancos. 30 anos atrás... O auxílio emergencial, né? Não, você viu. O auxílio emergencial tinha que ser feito online. Tinha que ter sido feito, mas você vê a tragédia que foi esse auxílio. Por quê? Porque as bases de dados não estão atualizadas, porque as pessoas não conseguem acessar. Aliás, achar que aplicativo é solução para as coisas, desculpa, eu não vejo nenhum país desenvolvido que... vocês usam aplicativo público? Pergunta. Eu, assim... Você vai colocar no teu celular 3, 4 aplicativos públicos, fora uma ou outra exceção, não, né? Então, não é aplicativo, tá certo? Precisa ser serviço eletrônico, internet, mas não aplicativo. A gente foi beber lá na Inglaterra, na Holanda, em Israel, não tem aplicativo público, não é essa a solução. Não é por aí, né? Então, assim, mas você precisa aculturar as pessoas, que é o que eu estava falando, há 30 anos atrás, as pessoas não sabiam usar o caixa eletrônico. Hoje todo mundo tira de letra, mas foi um trabalho longo nesse sentido, né? Principalmente a população mais vulnerável precisa aprender a usar serviço eletrônico, né? Isso é muito importante também. E isso o governo precisa fazer uma capacitação das pessoas nesse sentido, né? Eu queria aproveitar que a gente começou a falar de inclusão social e diferença social, Daniel, para entrar num tema que também é muito importante, que é o racismo e a violência policial que a gente está vendo no Brasil e no mundo. Você postou no seu Facebook que, enquanto o poder público apostar na violência e brutalidade, ao invés da inteligência e cooperação, iremos continuar matando inocentes como João Pedro. A minha pergunta é: o que o Estado pode fazer, o que o poder público pode fazer para a gente parar de matar crianças como João Pedro em São Paulo, no Brasil, no mundo? Bom, pode fazer bastante, né? Pode fazer bastante. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter clareza é que a gente saiu até recentemente de uma ditadura militar. Até 1988, a gente não votava para presidente. Isso faz pouco mais de 30 anos, o que é um período curto na história de um país. Por que eu estou falando isso? Porque as polícias militares, todas elas vieram um pouco desse período da ditadura. E elas ainda têm uma perspectiva, não todas, não são todos, são muitos policiais militares muito bons, mas com uma perspectiva muito forte e aliás, a gente está vendo na polícia americana também, que lá é municipal, toda uma preocupação de rever todos os protocolos de procedimento. E isso fica mais forte na periferia. Antes de trabalhar onde eu trabalho, na época que eu era estudante, eu ajudei o Caco Barcelos a fazer aquele livro Rota 66, né? A Polícia que Mata. E naquela época, mais de 35 anos atrás, o que a gente constatou? Quem que a polícia mata? Né? Jovem, negro, pobre, periférico, ou seja, isso continua, não mudou nada. Então, veja, a gente continua da mesma forma. A polícia acaba abordando as pessoas na periferia, ou nem abordando, né? Depende do que a gente está chamando de abordar. É o que aconteceu nos Estados Unidos agora também, os protocolos todos muito complicados. Então, o primeiro ponto precisa mudar a capacitação da polícia. A polícia tem que ter outro tipo de abordagem. Lógico que ela tem que ser dura em alguns momentos, mas ela não pode ser do jeito que ela chegar atirando, etc.
Não é simples, eu sei, eu trabalhei no livro Rota 66 e eu conheço um pouco a periferia de São Paulo. Não é simples para a polícia também. Eles vivem uma situação delicada, né? Muitas vezes tendo que defender contra milícia, contra bandido. Então, não estou dizendo assim, a polícia é ruim por natureza, pelo contrário, conheço inúmeros policiais maravilhosos, né? Então, mas os protocolos precisam mudar. A gente precisa abrir um pouco mais a cabeça dos policiais para mostrar que, olha, não é porque é negro, pobre da periferia que esse cara é bandido, tá certo? Então, esse é um primeiro ponto fundamental. Um segundo ponto, a gente tem que mudar enquanto sociedade. Por quê? Porque, aí, diferente dos Estados Unidos, eu fiz uma live com o Tiago, da FGV, que estuda, né, é um negro que estuda os assuntos negros, a gente estava conversando. A gente vê nos Estados Unidos uma classe média negra, por exemplo, que, nesse sentido, abriu um espaço tremendo, com todo o preconceito que tem lá. No Brasil, nós não temos isso, gente. São raríssimos os casos nas escolas dos meus filhos, de classe média, em que a gente vê negros. É raríssimos os casos que a gente vê nas universidades, né? Ou seja, isso tudo tem a ver também com um pouco a nossa cultura e como é que oportunidades tem, né? E aí é importante discutir as cotas, é importante discutir várias coisas, porque senão a gente vira num círculo vicioso e a gente não consegue sair do lugar. Ao mesmo tempo, a gente precisa repensar, de fato, todo o aparato de segurança nosso. Ele está dando resultado? Será que não dá para a gente usar mais inteligência, tecnologia, ao invés da gente usar violência? Né? Então, tudo isso precisa ser repensado. Não é simples, eu não sou um especialista da área de segurança, mas eu acho que está na hora da gente rever muita coisa. Não é do jeito que a gente tem feito ao longo dos últimos anos. Não tem dado resultado. Alguma coisa precisa mudar nesse sentido. Daniel, vou voltar um pouco ali para sua primeira resposta, quando você falou que diversos deputados, inclusive, deputados não, vereadores, inclusive você, destinou aí verbas de emendas parlamentares para a construção do hospital de campanha do AMB. A gente teve aquela polêmica de deputados que invadiram o hospital, mostrando que estava vazio, querendo fazer todo um circo lá dentro. Tem também essa notícia do desativamento do hospital de campanha do Pacaembu. Queria que você me falasse o que está acontecendo, o que é verdade nisso, como que está sendo gerido esses hospitais. Bom, então é importante, porque o que tem de fake news é uma coisa maluca, né? Aliás, esse é um dos grandes problemas atuais, é um absurdo. Primeiro, uma irresponsabilidade dos deputados invadirem o hospital sem nenhum equipamento de proteção individual, colocando lá pacientes, né, em situação delicada. Primeiro, o hospital do AMB tem sido utilizado, sim, está com uma porcentagem de utilização aí de 30%, 40%, muita gente já passou por lá e já saiu, o que não é ruim, é bom. É bom que a gente tenha um hospital de campanha para uma situação emergencial, não é? A gente criou esses leitos de UTI justamente para se precisar. Se não precisar, e só está sendo pago o que está sendo usado. O que não está sendo usado não é pago. Então, não tem essa, se criou uma superestrutura, não. Se montou uma estrutura importante. Aliás, é importante ver, é muito interessante. Na Europa, se fez a mesma coisa, nos Estados Unidos se fez a mesma coisa. A gente não está aqui inventando uma coisa diferente. Estão fazendo exatamente como outros países fizeram e que vieram antes de nós e que a gente viu a situação e tentou rapidamente se adequar para que a gente pudesse ter. Se não está sendo usado, não é um problema. Agora, não dá, tem que ser processado um deputado desse por fazer uma coisa dessas, entendeu? Uma coisa é você visitar o hospital, ver, constatar, fiscalizar, é papel dos deputados, isso sim, com cuidado, né, com toda, levantar o contrato, o processo, ver se está tudo certo, se não está, desculpa, do jeito que foi feito, é justamente porque no dia anterior, o irresponsável do nosso presidente da República falou para que as pessoas invadissem os hospitais para ver se eles estavam com gente ou não estavam com gente. Acabei de ouvir notícia agora há pouco, em Roraima, Rondônia, está 100% dos leitos de UTI sendo utilizados.
Que bom que São Paulo a gente não está utilizando, né? Agora, é uma irresponsabilidade. O presidente falar um negócio desse, é uma responsabilidade de deputados fazerem um negócio desse, tá certo? Não é assim que se faz. Aliás, tem que ser responsabilizado boa parte dos presidentes e deputados, porque esse era o momento da gente deixar a política um pouco de lado, deixar as diferenças. A gente está no meio de uma guerra. No meio de uma guerra, a gente precisa se unir contra um inimigo que é difícil de vencer, não é palpável, não tem vacina. A gente vê países que fizeram uma união e que puderam trabalhar juntos, independente do partido A, B ou C, estão dando resultados muito melhores para a pandemia do que a gente vê um presidente que vai na contramão da ciência, da racionalidade, na contramão de tudo que precisaria ser feito para ajudar com que a gente saísse dessa situação. E depois a gente discute política. Agora é o momento de dizer o seguinte, salvar vidas, né? Salvar vidas e, na sequência, saber como é que a gente sai da situação difícil que a economia vai estar, com muito desemprego, com muitos problemas. Esse tem que ser o objetivo. Mas não, se tenta politizar uma coisa que não deve ser politizada. Se tenta fazer algo para dizer, olha, nós, no governo federal, estamos certos e o governo estadual não está. Olha, poupe-me, realmente vão ter que ser responsabilizados criminalmente, porque muita gente morreu no Brasil porque o governo federal não tomou as medidas necessárias que precisava ter tomado. Se tivesse tomado, teria morrido menos gente. Vou aproveitar, já vou embarcar nesse tema bastante polêmico, que é o presidente da República. Daniel, em 2018, bom, você é filiado ao PSDB, você é vereador pelo PSDB, e em 2018, quando a gente estava no segundo turno da eleição, no primeiro turno você apoiou Geraldo Alckmin, que teve uma votação muito baixa, foi bastante surpreendente para muita gente, era o candidato que mais tinha tempo de televisão, por exemplo, ainda assim, se eu bem me lembro, teve cerca de 4% dos votos, e você se posicionou no segundo turno, você foi às suas redes sociais, hoje acho que a gente tem pouquíssimo espaço para ficar em cima do muro, e você se posicionou a favor que você disse que votaria no candidato do PT, Fernando Haddad. Você foi execrado, foi massacrado, até porque a gente estava num momento em que hoje o governador João Dória, do PSDB, e o Jair Bolsonaro, presidente que está sem partido no momento, vivem uma guerra, mas naquele momento a gente tinha o voto Bolsodória, por exemplo, que sim ganhou muitos adeptos, então você foi visto por muita gente até como um traidor dentro do PSDB. Como é que alguém do PSDB ia estar apoiando o PT, até depois de tantos anos de uma luta polarizada entre esses dois partidos? Queria saber como você viu isso naquele momento e como você vê isso hoje. Se teve gente que naquele momento foi para cima de você, foi te xingar, te ofender e hoje se arrepende disso. E se você continua convicto dessa posição, e eu fiz 1 milhão de perguntas, mas por fim, o que você acha que é preciso que tenha como característica um líder de poder executivo? Que você via no Haddad e não via no Bolsonaro naquela ocasião. Então, são muitas perguntas. Vamos lá. Para começar. Primeiro, eu sempre fui um social-democrata, né? Para mim, o que é o ser social-democrata? A importância do Estado ter uma presença forte, principalmente na área social, e, ao mesmo tempo, liberdade econômica. Eu acredito nisso. Eu acredito piamente nisso e eu acreditei a minha vida toda, né? Não mudei 1 milímetro em relação a isso. O que eu via naquele momento? Como você disse, eu defendo, aliás, um PSDB de volta às origens, né? Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, José Serra. Para mim, né? Aliás, o começo da Bolsa Família foi com o prefeito, que já infelizmente faleceu, o Grama de Campinas. Enfim, o PSDB, na sua origem, sempre foi muito social-democrata, né? E eu continuo sendo isso. Naquele momento, o que eu enxerguei? Num primeiro turno, tinha várias opções, a minha opção era o Geraldo Alckmin, né? Fiz campanha, apoiei, aliás, apoiei também João Dória no primeiro turno, não teve nenhuma diferença em relação a isso. No segundo turno, para mim estava claro, pelo que eu conhecia já das atitudes, do comportamento, dos princípios do então deputado federal Bolsonaro, que não tinha a menor condição
de ser um chefe de nação. Ele não tinha apresentado nenhum projeto de relevância em mais de 20 anos no Congresso Nacional, não tinha participado de nenhuma comissão, não tinha feito absolutamente nada decente e bom para o país nesse período. E por todas as declarações dele, homofóbicas, contra as mulheres, contra os negros, também estava muito claro que a gente ia ter o pior presidente da República que esse país poderia ter. E olha, vai ser o pior presidente da República da história desse país. Aliás, não só o pior presidente, pior ministro da Educação, pior ministro do Meio Ambiente, pior ministro das Relações Exteriores. A equipe que ele montou é uma tragédia. É uma tragédia. Se não tivesse a pandemia, o país também estaria muito mal, porque, fora raríssimas exceções no ministério dele, é muito ruim o governo dele. Muito ruim. Bom, eu não tinha bola de cristal, mas, para mim, faz muito sentido a trajetória das pessoas. Quando a gente vota em alguém, né, e isso é uma coisa importante, Anitta, que as pessoas não fazem, a gente precisa acompanhar a trajetória. Aquela coisa, outro dia alguém fez uma comparação que eu achei um pouco demais, mas quando você vai comprar um carro, o que você faz? Você vê se aquele carro, né, dá problema, se outras pessoas compraram o carro, né, fizeram algo nesse sentido de testá-lo, ver o que funciona, e você faz todo um cuidado para comprar. Na hora que você dá o voto, você devia olhar para trás e dizer, essa pessoa que eu estou votando, o que ela já fez? Né? O que ela defende? Quais são os princípios? E não só para trás, para frente, acompanhar. Uma das coisas que é um problema no nosso país, parece que a gente dá o voto e diz, agora o problema é com os políticos, a gente não tem mais nada a ver com isso. Pelo contrário, precisa acompanhar, precisa cobrar, precisa ficar em cima, precisa bater na minha porta como vereador, como muita gente tem feito, e eu incentivo isso, e dizer, que projeto você apresentou? Por que você defende isso e não defende aquilo? Isso é acompanhar, é isso que no país, infelizmente, a gente participa muito pouco, né? Então é importante. Naquele momento, no segundo turno, para mim estava muito claro que, apesar de eu não concordar com o PT, e continuo não concordando em muitas coisas, o Fernando Haddad tem também uma matiz, ele sempre teve políticas sociais-democratas, estava muito mais próximo com o que eu acreditava, né? Não acho que ele foi um ótimo prefeito, mas não acho que ele foi um péssimo prefeito, acho que foi um prefeito razoável, e, portanto, em cima disso, para mim estava muito claro que era a melhor opção naquele momento. Não me arrependo absolutamente nada, pelo contrário, né? Acho que eu estava certo naquele momento. Muita gente hoje passa por mim e fala, você avisou, né? Eu não gosto de ficar falando isso, porque eu acho que eu preferia ter errado, e o país está melhor do que está, mas com esse presidente não dá. E defendo, e tenho defendido, aliás, tenho participado, de todo o movimento que é estamos juntos, somos 70%, basta, direito já. Por quê? Porque a gente está percebendo que, além de tudo, de ser incompetente esse governo federal, esse presidente, não tem a menor condição de ser presidente, liderar uma nação no meio de uma pandemia. A gente vê a Angela Merkel, a gente vê o próprio presidente da Argentina, que a gente pode não concordar, mas conseguiu unir o país em torno dele, né? O Bolsonaro não consegue, ele fica o tempo todo brigando com todo mundo. Né? É uma crise atrás da outra, ele está o tempo todo em campanha, não consegue administrar. Então, eu acredito muito que, nesse momento, a gente tem que ter uma união forte para defender a democracia, defender as instituições democráticas e que avanços a gente precisa fazer. Né? Não que elas sejam perfeitas. O Congresso Nacional tem um monte de problemas. Eu sou parlamentarista, eu defendo o voto distrital misto, eu defendo cláusula de barreira, mas a gente precisa discutir, tem que ter uma reforma política, não dá para ter 30 e poucos partidos, não funciona, e com qualquer presidente, né? Mas eu acredito que a gente tem que defender a democracia e dizer, olha, tem um limite para onde o senhor vai, senhor presidente, o senhor pode fazer os seus arroubos, mas daqui não passa. Se o senhor quiser dar um golpe, vai ter gente contra e vai ter gente indo para a rua para defender isso. Então, esse é um ponto importante. Isso não quer dizer que daqui 2 anos a gente vai estar na mesma trincheira com um monte de gente que está apoiando um movimento desse. É justamente pelo direito de a gente ter vários candidatos daqui 2 anos, que a gente possa divergir, a gente possa debater, é que eu estou defendendo isso. É por isso que eu acredito que a gente precisa, nesse momento, defender a democracia,
e achar formas de melhorá-la, né? Defender as instituições. O Supremo tem problema? Tem. Como é que a gente faz para melhorar o Supremo? Vamos pensar, mas não vamos jogar a criança e a água do banho junto, né? Que é fechar o Supremo, fechar o Congresso. Não é por aí. Todos os países mais desenvolvidos, a democracia é um valor importantíssimo. A liberdade é um valor importantíssimo. Não dá para sair disso. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente precisa fazer todo um movimento para a gente conseguir chegar até as eleições de 2022 e, quiçá, espero que a gente possa tirar daí um presidente incompetente, absolutamente inapto, que não tem a menor condição de ser o que ele queria ser, que é presidente da República. E aí, tentando responder a tua última pergunta... vai para a reeleição, né? Vai. Isso se não tiver um impeachment antes, porque, além de tudo, os filhos defendem milícias, os filhos estão envolvidos com um monte de coisa errada, né? Se reclamava antes do Lula e do PT, olha, da mesma forma, esse governo é uma tragédia nesse sentido, né? Fechar os olhos para a corrupção desse governo, desculpa, não dá. Ou a gente passa a mesma régua para todo mundo e diz, a gente é contra a corrupção e eu sou contra a corrupção, ou então não faz sentido. E eu acredito, Anitta, só para tentar responder a tua última pergunta, que um presidente da República tem que ter as condições, ele não precisa entender de tudo, ele não precisa ser um grande técnico, mas ele tem que conseguir coordenar as coisas, coordenar os ministérios, conseguir conviver com o diferente, entender que, apesar de ter sido eleito por uma maioria, tem uma minoria muito importante, de mais de 40%, que não concorda com ele, né? Então, tem que ser um presidente de consenso, um presidente que tem que buscar soluções para o país. Isso, para mim, é um líder, tá certo? E a gente vê isso em vários países. Infelizmente, e uma pandemia dessas, inclusive, dá espaço para aparecer um líder. Ele podia ter sido um péssimo presidente até aí, mas, de repente, no meio da pandemia, dizia, opa, gente, senta aqui com a gente, vamos fazer juntos uma melhoria. Não consegue, ele não consegue, absolutamente, ele não consegue liderar o país. Então, além da crise sanitária, da crise econômica, que todos os países estão vivendo, o Brasil vive uma crise política, né? E por conta de quem? Do presidente. A oposição, não é que a oposição, se você for pensar, o PT tem falado pouco, mesmo a oposição deu todo espaço. O Geraldo Alckmin, durante 1 ano e meio, quase não abriu a boca para dizer, governe. Ele não consegue governar, ele não consegue fazer. As reformas que esse governo fez, na verdade não foi ele, a Previdência, foi o Congresso Nacional que passou, não foi o presidente que conseguiu, ele mais atrapalhou do que ajudou. Me diga uma medida que esse governo federal fez em prol da população. Eu não vejo, mesmo R$600 de auxílio, foi o Congresso que ele queria dar 200 por mês, né? Foi uma pressão da sociedade, ou seja, é um governo fraco, é um governo que não lidera, é um governo que não une, é um governo que, se a gente for pegar a reunião ministerial, que tornou pública, né, de um tempo atrás, parecia uma reunião de gangue, de milícia, sabe? É um absurdo. Não estou abrindo aqui se precisava ou não mostrar, mas a sensação que dá vendo aquela reunião parece coisa de milícia. Não tem capacidade de governar. Então, é esse o governo que a gente quer? Não, o meu não, com certeza não é. Então, não me arrependo, né? Continuo defendendo os mesmos princípios, as mesmas diretrizes e espero que a gente construa uma boa opção para 2022 para ter um governo muito melhor que esse que está aí. Daniel, vou aproveitar já que a gente está falando do governo federal, e vou juntar uma pergunta do pessoal que veio aqui, que está assistindo a gente na página do Falando Nisso, na sua página no YouTube, com uma pergunta minha, porque eu sei que a gente está chegando no final, vou aproveitar uma das minhas últimas perguntas aqui. A pergunta da Priscila Celino, ela pergunta de que forma essa instabilidade nos ministérios afeta ainda mais a questão social, política, econômica e o combate ao coronavírus no Brasil. E para emendar um pouco com o que você falou até agora do governo federal, a minha pergunta é, você acha que o Bolsonaro chega até 2022? E se chega, com qual cenário político a gente vai conviver dali para frente? Bom, aí você está querendo que eu tenha bola de cristal, né? No Brasil, você já avisou?
É difícil de prever amanhã o que vai acontecer no Brasil. Eu brinco que as pessoas fazem as séries americanas, Netflix, etc., deviam passar um tempo no Brasil, porque a gente é muito rico, muito mais do que, né, algumas séries americanas. O nosso dia a dia é uma coisa maluca. Ninguém precisa de ficção morando no Brasil. Não, de jeito nenhum, e todo dia, é uma loucura, né? É o ministro da Educação que foge para Miami, sei lá o quê, enfim, todo dia tem alguma coisa, né, para a gente poder colocar na série, né? Mas, enfim, é difícil saber, primeiro, se o governo Bolsonaro vai chegar ao final. Por quê? Porque o que tem de denúncia contra ele já é maluco, né, em termos, e eu vou lembrar, por que muita gente fala, não, mas ele é muito forte? Tem 1 ano e meio de mandato, é muito pouco. 1 ano e meio de mandato, ele já perdeu boa parte do capital político que ele tinha nas eleições. Fernando Henrique sempre fala, quando você vai fazer as coisas, tem que fazer no primeiro ano e meio. Acabando 1 ano e meio amanhã, tá certo? Mas é muito pouco de uma gestão de 4 anos. Em 1 ano e meio, eles conseguiram perder quase todo o capital político. Então, eu acho, primeiro, lógico, não tem impeachment se não tiver maioria no Congresso. Na medida em que se ele alia ao Centrão, que são algumas das pessoas mais corruptas que tem, né, ele está tentando ter votos para não ter um impeachment. Então, esse é o primeiro ponto. Precisa ver se o Centrão vai ficar com ele até o final ou não. Não ficou com o Collor, não ficou com a Dilma, né? Segundo, qualquer governo, para ter impeachment ou não, você ter ainda 20 e poucos % de apoio, é muito difícil ter um impeachment. O impeachment da Dilma, ela tinha lá 10% de apoio, o impeachment do Collor, 12%. Então, mas está caindo, aos poucos está caindo. Se chegar nisso, e se o Centrão abandonar, a chance de ter impeachment é grande. Mas tem um outro problema. Para ter impeachment, tem que ter uma pressão da sociedade. Com essa pandemia, cada um nas suas casas, fica difícil. Eu não tenho dúvida que, se a gente não tivesse a pandemia, a gente ia ter manifestações estrondosas na rua contra esse governo Bolsonaro. Daquelas manifestações gigantescas, tá certo? Que a gente teve nas diretas já e teve em outros momentos. Agora, é difícil você dizer se vai ou não vai ter impeachment. Se não tiver impeachment, ele tem mais 2 anos e meio para governar. E vai depender de muita coisa. A economia, nesse ano, agora, vai cair no Brasil em torno de 10% do PIB. Para recuperar isso, vai levar anos. Tá bom, ele vai dizer que isso não é culpa dele, mas não reagiu a tempo de muitas coisas. Eu acho que ele vai chegar fragilizado nas eleições. E eu acho que ele vai ter grande dificuldade de se reeleger. Sempre vai ter 10%, 15% dos votos, eu espero que não passe disso, e você está vendo, boa parte da classe média que o apoiou está saindo. Muita gente saiu quando o Moro saiu e denunciou tanta coisa, muita gente da comunidade judaica está saindo também, e quem que está ficando? Está ficando uma parte do pessoal mais vulnerável, mais pobre, que é o que ficou no final com a Dilma também, é o que ficou no final com o Collor. Por quê? Porque as informações demoram para chegar para esse pessoal, né? Mas vai chegar, não tenho dúvida, e vai cair mais. Isso é gradativo, né? Vamos chegar lá. Então, eu acho que é muito provável que ele termine o mandato, eu espero que ele termine bem fragilizado, e que a gente eleja um outro governante daqui 2 anos aqui no país para a gente conseguir, né, fazer com que as coisas mudem. E eu acho que é muito ruim, na primeira pergunta que você fez, a gente está numa situação em que todos os esforços tinham que estar voltados para combater o coronavírus e para recuperar a economia, todos os esforços. E a gente vê o ministro do Meio Ambiente falando, vamos passar agora todos os processos, né, a boiada nesse meio tempo, porque ninguém está olhando, entendeu? Sabe, coisas desse tipo, e que a gente não vê uma coordenação de esforços do governo federal entre ele mesmo e uma coordenação de esforços com os governos estaduais e municipais. Hoje está acéfalo, os governos estaduais e municipais estão tendo que eles se virarem por eles mesmos. Sendo que o governo federal, nesse momento, é o mais importante. Inclusive, nesse momento, para salvar vidas, teria que talvez estar emitindo dinheiro, tinha que estar colocando dinheiro na economia, tinha que estar colocando dinheiro para a população mais pobre poder sobreviver e não precisar ir para a rua, como tem ido, porque não tem trabalho. Ou seja,
está tudo errado esse governo federal, né? Eles não têm levado a sério nem as medidas econômicas que um monte de economista tem proposto, nem as medidas sociais, não tem feito uma inter-relação com os governos estaduais e municipais, ou seja, um problemaço, né? E eu espero que a gente possa enxergar, ver o que está acontecendo e votar melhor nas próximas eleições, né? Daniel, a gente está quase chegando no final. Queria aproveitar aqui e mandar um abraço para o nosso amigo Floriano Pêsaro, que está assistindo a gente aqui, fazendo vários comentários. Floriano, esse é um amigaço, é grande irmão, Floriano, aí a gente tem estado muito junto. Vocês não perguntaram lá do Adilson Amadeu? É agora no final. Calma, Daniel, calma. Eu vou colocar um vídeo aqui, queria que você comentasse sobre esse episódio, você que foi secretário municipal e logo na sua primeira semana como vereador teve que passar por isso aqui que a gente vai ver agora. Ô, Adilson, pelo amor de Deus, Adilson. Ô, Adilson, pelo amor de Deus, hein? Vamos lá. Estou declarando o resultado. Daniel, fala pra gente um pouco sobre esse episódio. Depois o vereador Adilson Amadeu te pediu desculpas no plenário, mas aí ele voltou a fazer ataques à comunidade judaica, aos judeus. Como que está isso? E qual que é o sentimento que você tem dentro da Câmara desse tipo de preconceito, desse tipo de ódio, né, que existe lá dentro? Só um comentário prévio, que também eu acho vergonhoso ver imagens assim de dentro da Câmara dos Vereadores. Tem vereadores se empurrando. Quando você pensa em política e os nossos representantes, a última coisa que eu queria ver era um negócio desse, para além, óbvio, de preconceito, né? Mas já seria vergonhoso se não tivesse um comentário antissemita, né? Não, Anitta, eu penso exatamente igual a você. Primeiro, é um absurdo esse tipo de comportamento numa casa em que você está lá para discutir ideias. Você não precisa concordar, mas você precisa discutir ideias, princípios, o que a gente quer fazer para a cidade. E, por conta de uma votação que houve, que eu votei contrário a um projeto dele, simplesmente ele veio para cima de mim querendo me agredir. E, além de querer me agredir, xingando, né? Então, eu fico muito triste de ver que ainda existem pessoas que têm esse tipo de comportamento, né? Eu nunca fui de agressão, sou da paz, sempre fui, né? E vou continuar sendo, e, ao mesmo tempo, ele tentar me agredir e xingar toda a comunidade, porque eu estou representando também a comunidade judaica na Câmara, para mim é um absurdo. Mas depois eu fui levantar, ele já fez isso com negros, ele já fez isso com homossexuais, a ideia é intimidar, né? E, para mim, não vai intimidar. Eu não sou de agressão, não sou da violência, mas a gente viu as melhores medidas serem tomadas e tomamos as medidas. Muita gente diz, mas você não fez nada. Fiz. Tem um processo na corregedoria contra o senhor Adilson Amadeu. É que a corregedoria da Câmara não se reuniu. O meu papel foi lá e dei entrada na corregedoria. Mas, junto com a Federação Israelita, junto com a CONIB, nós fomos no Ministério Público e demos entrada. Ele vai ser citado judicialmente para que ele tenha que responder pelos seus atos. E não adianta ele vir no dia seguinte, ele pediu desculpas, veio lá, queria dar a mão, eu não tenho problema, dou a mão, eu disse, mas eu vou processá-lo. Quando ele falou, olha, estou pedindo desculpa, eu disse, o senhor será processado, o senhor aprender que isso não se faz. Ou o senhor vai aprender por bem, ou vai aprender por mal, ou seja, vai ser processado, vai ter que responder por isso. Agora, está na justiça, isso leva tempo, né? Ele vai ser, isso é um crime de injúria racial, portanto, ele provavelmente vai ter que ir lá responder, vai ter inquérito policial, eu já fui responder uma parte do inquérito, da minha parte, que aconteceu, e ele vai ter que responder. Por quê? Porque eu não vou deixar barato isso de jeito nenhum. Ele agrediu a minha comunidade, e isso a gente tem que colocar limites, e os limites lógico, eu não vou lá e vou dar um soco nele, eu vou entrar na justiça e vou fazer esse cidadão ter que se retratar, tem que pagar uma multa para uma instituição, que seja, o que for, mas para ver se ele aprende com isso. Mas como vocês disseram, né, Jair, ele, pelo jeito, já não aprendeu,
Porque mesmo depois de tudo isso, recentemente, de novo, atacou a comunidade, dizendo que sacanagens têm a ver com os judeus, com o Hospital Albert Einstein. O que eu fiz? Entrei na corregedoria da Câmara contra ele. A Federação Israelita entrou de novo no Ministério Público. A Justiça, infelizmente, demora um tempo para tramitar, mas ele vai ter que responder a todos esses processos. E é isso que a gente precisa mostrar. Olha, não se brinca com a gente. Tem limite de até onde você vai. Uma coisa é discutir ideias, outra coisa é fazer agressão, seja verbal ou física. Isso não admitimos e a gente precisa realmente, no momento desses vários movimentos que a gente tem visto no mundo todo, né, de violência contra minorias, a gente precisa colocar um basta e dizer, olha, não passarão. Né? Eu acho que isso, para mim, é um exemplo que, aliás, o senhor Bolsonaro também representa, dos fascistas, das pessoas, né? Foi assim que começou lá atrás, os nazistas, né? E a gente tem que dar um basta a isso. Né? Isso não é permissível. Discutir ideia, não concordar com o que eu acho, falar, brigar, né? Brigar comigo, não tem problema. Desde que não seja violento e desde que a gente esteja discutindo propostas. Até aí faz parte. Quando ultrapassa isso, não dá. E aí eu espero que as pessoas que votem num cidadão desse repensem 2 vezes se é um representante desses que elas querem, tá certo? Porque, para mim, é inadmissível que um representante desses esteja na Câmara Municipal de São Paulo. Daniel, vou juntar vários assuntos que estavam na sua resposta para te perguntar o que você acha dessa aproximação do presidente Jair Bolsonaro com a comunidade judaica e da repercussão que isso tem na mídia. Então, muitas vezes a gente sabe que tem 2 grandes empresários muito próximos ao presidente, um deles, inclusive, é o secretário de comunicação, o Fábio Weingarten, e por essa aproximação, o presidente Jair Bolsonaro, ele se blinda de certas acusações, como quando acusam ele de se aproximar de uma estética nazista, ele diz que não, porque ele apoia muito Israel e os judeus. E também isso acaba repercutindo na mídia de certa forma, porque quando ele faz esse tipo de movimentação, atendendo a pedidos do Weingarten ou de outros empresários, repercute como ele fez para agradar a comunidade judaica. Como é que você vê essa generalização da comunidade por parte da mídia e esse uso da comunidade por parte do presidente para se blindar de certas acusações? Olha, a comunidade, o Fernando Lotenberg tem sido muito claro, ela é plural. A comunidade judaica pode defender propostas de direita, de centro, de esquerda, de centro-direita, centro-esquerda, e faz parte. Acho que cada um decide o que apoia, o que quer fazer, em quem vota. Isso é normal e faz parte. Não existe uma comunidade judaica que apoia aí maciçamente o presidente ou apoia maciçamente o PT ou o PSDB. Existem pessoas que apoiam pessoas e partidos diferentes, o que faz parte. Isso acontece em todos os lugares do mundo, inclusive Israel também, tá certo? Né? Tem um apoio azul e branco, tem um apoio ao Likud, tem um apoio ao Partido Trabalhista, enfim, assim por diante. Isso é uma questão de fórum íntimo de cada um. Bom, a partir da hora em que é eleito um presidente, que devia ser o presidente de todos nós, ele traz junto algumas pessoas da comunidade judaica que o apoiaram. Ok, isso não é um problema, né? Não há problema nenhum das pessoas participarem do governo. O que começa a ficar complicado é na medida em que a gente começa a ver estéticas nazistas, declarações nazistas aí, ex-secretário da Cultura, ex-ministro, né, da Educação, comparando a Noite dos Cristais com a questão do Supremo Tribunal. Ou seja, aí começa a complicar, porque não dá para fazer determinado tipo de comparação. E acho muito ruim para a comunidade judaica que as bandeiras de Israel que deveriam, né, que apoiam Israel, é a única democracia e a mais consolidada no Oriente Médio, estejam junto com um presidente que apoia atos contra a democracia brasileira. Opa, né? Um presidente que vai para frente do quartel militar e que
fala para os seus apoiadores, né, apoia, vai num ato que estão lá as pessoas querendo o fechamento do Supremo, fechamento do Congresso, e, ao mesmo tempo, vincular isso a Israel, que é uma democracia, que é fantástico, em que, inclusive, os árabes participam, opa, alguma coisa está errada, né? E eu quero deixar muito claro que eu tenho o maior orgulho de participar da comunidade judaica, né? E, para mim, é muito forte a questão de respeito às instituições, à democracia, à diferença, à tolerância, né? O que a gente não vê nesse governo Bolsonaro. Eu sinto que algumas pessoas da comunidade continuem apoiando um governo que, apesar de, em tese, dizer que é amigo de Israel, tem dado mostras com vários dos seus integrantes de posicionamentos fascistas, nazistas, sabe? A gente já viu isso lá atrás, né? No começo, achavam lá na Alemanha nazista, não vai acontecer com a gente, não, a gente está junto, não, a gente apoia. Aqui, a história está, de novo, se repetindo, né? Não, mas a gente está no governo. Tenho dúvidas até que ponto que esse governo apoia tanto. Acho ótimo que o governo tenha uma relação boa com Israel, eu acho isso fundamental, ao mesmo tempo que ele conseguiu brigar com o resto das nações no mundo, né? Se a gente for ver, esse governo já conseguiu brigar com a China, já conseguiu brigar com todos os países nórdicos, já conseguiu brigar com a Argentina, já conseguiu brigar com Deus e o mundo, tá certo? E vai e volta, e tem posições dúbias, né? E fala mal de todo mundo. Ou seja, um horror em termos de política externa. Aliás, que política externa, né? Com o ministro das Relações Exteriores que a gente tem, o cara está na década de 50, ele acha que ainda tem Guerra Fria, entendeu? É uma loucura. Ou seja, eu continuo defendendo as minhas posições, acho que esse governo Bolsonaro parece que apoia Israel, mas tem algumas medidas que são bem assustadoras para a nossa comunidade, e lamento quem participa de um governo desse. E a comunidade é plural, cada um apoia quem acha que deve apoiar, né? Eu vou continuar apoiando quem eu acho que eu devo apoiar, e continuo defendendo os meus princípios, são social-democratas, e que desse governo não tem nada disso, tá certo? Então, nesse sentido, eu só posso lamentar quem continua apoiando um governo depois de comparações como alguns integrantes desse governo fizeram em relação à comunidade, a Noite dos Cristais, a estética nazista do secretário da Cultura, que ainda bem que saiu também, né, que era uma coisa absolutamente nazista, e assim por diante, né? Daniel, muito obrigado pela participação. Sei que a gente passou até do tempo que a gente tinha combinado, mas não tem problema. Deixou de falar ainda de um monte de assunto que a gente queria tratar. Foi muito, muito obrigado. Bom, o pessoal está aqui comentando, uma conversa de alto nível. Vou pedir para vocês que estão acompanhando a gente pela live, curtirem a página do Falando Nisso. Essa é uma iniciativa nova, a gente vai ter outras lives, outros bate-papos, a gente quer ter um espaço para a gente falar sobre tudo, falar sobre política, falar sobre futebol, falar sobre economia, atualidade, o que tiver em alta a gente quer falar, quer conversar, quer ter papos como esse, com pessoas interessantes como é o Daniel. Então, podem seguir a nossa página no Facebook. Na semana que vem, a gente já tem um próximo encontro marcado. Na segunda-feira, a gente vai conversar com o João Paulo Capelanes, que ele é repórter e apresentador da Rádio Bandeirantes. Hoje ele é setorista do Corinthians na Rádio Bandeirantes. A gente vai falar um pouco sobre o futebol, sobre a volta do futebol, sobre o coronavírus no futebol, sobre tudo que está acontecendo hoje em dia. E é isso, Daniel. Muito, muito obrigado. Jair, Anitta, obrigado para vocês também. Olha, um grande prazer. Aliás, a entrevista foi muito legal, as perguntas muito boas dos três, Jairo, Henry, Anitta, parabéns. É legal debater com gente de alto nível, vocês me colocaram na parede o tempo todo, foi muito bom. Não, mas eu acho que é isso, eu acho que o entrevistador tem que ir lá, tem que questionar, tem que perguntar, e isso é muito bom. Aliás, eu acho que a política, né, muita gente nega a política e fala, os políticos são... Olha, a política é o reflexo da nossa sociedade. Segundo, a gente precisa cobrar os políticos ficar em cima, para ver se eles são coerentes, se eles fazem o que eles prometem que vão fazer, né? E a gente tem que debater isso sim, eu acho ótimo. Vamos fazer mais, estou à disposição,
Grande prazer estar com vocês debatendo essas questões. Se der, mais para frente, a gente volta aqui de novo e vamos continuar nesse debate, que é muito enriquecedor. Obrigado e parabéns, viu? Obrigada, Daniel. A você, Daniel. Obrigado. Forte abraço, viu, para vocês. Valeu. Até mais. Tchau. Boa semana, gente. Um abraço para quem esteve com a gente até agora. Tchau.